Shalom a todos os meus irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga e a todos aqueles que esse vídeo se fizer acessível. Bendito seja o nome de Jesus sobre as suas vidas. Estamos juntos nessa caminhada de 2023 pela graça e misericórdia de Deus. Aprova o Senhor nos trazer até aqui e por isso estamos alegres. Eben Haezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E amanhã, se o Senhor renovar sobre nós as suas misericórdias e levantarmos com vida, diremos, Eben Haezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um 2023 de sucesso, de estradas aplanadas, de fazendas alargadas, da boa mão de Deus, dirigindo suas vidas, acalmando seus corações, fazendo-os levar suas mentes cativas em obediência ao trono da graça e tendo suas vidas total e plenamente dirigidas esse ano pelo Senhor. Glória e louvor sejam rendidos ao nome de Jesus. Que você, cada um que me ouve e a sua própria família experimentem da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Que em 2023 vocês orem, Senhor, que a nossa vontade coincida com a sua, mas se não, realiza o teu bem-querer. Que não deixa dúvida, não traz tristeza, que nos ensina a amadurecer e saber que o Senhor tem sempre, em qualquer circunstância, o melhor para nós. Glória ao nome de Jesus. E não pode ser diferente para todo aquele que é salvo, começar a empreender qualquer coisa, sem orar, sem pedir a Deus a direção, a proteção e a ajuda nessa hora. É o que vamos fazer agora, irmãos, oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos por esse dia bendito, por esse privilégio de ter sido me dado pela Igreja Batista Central de Taguatinga, falar nesses 4 dias, a começar de hoje, dia 8, depois 15, 22, 29, se chegarmos, e falar desse assunto que foi proposto, aquecido pela direção da igreja, e por isso estamos alegres. Abençoa meus irmãos que me ouvem, aqueles que vão ver depois, abençoa suas vidas, abra seus corações para que os seus corações sejam como campo fértil, para receber uma boa palavra e frutificar 30, 60 e a 100 por um. Eu declaro que toda vã filosofia, todo sofisma, toda dúvida, todo engano que se levantar contra a sua palavra, já estão destruídos pelo poder do sangue de Jesus. E a sabedoria da revelação que vem do Senhor, venha para nossas vidas. Recebamos essa palavra e crescemos na sua graça. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua vitória em nós. Dada a tua paz, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje, dia 8, domingo pela manhã, estamos felizes. Muito felizes. Começamos um tema que é urgente e emergente para as lutas que a igreja tem tido e para as lutas que a igreja terão nesses dias que serão vindouros. E, com a ajuda do Senhor, passaremos por essas angústias, que ainda não são as angústias de Jacó, como está em Jeremias 30, verso 7, mas são dias difíceis que precisamos da palavra de Deus para nos ajudar. Como batistas, nós somos puritanos. Puritanos por quê? Os puritanos, que são fundamentalmente a base da nossa confissão, nos ensinaram no século 17, 18, 19, nos grandes avivamentos, nos grandes momentos em que batistas paravam nações como Estados Unidos e Inglaterra. Ser puritano era ter na palavra de Deus todas as respostas. A palavra de Deus era a base para sustentar todas as outras ciências sociais, não o contrário como funciona hoje. Northrop Frye, no seu livro O Grande Código, nos ensina que a Bíblia é o texto que norteia, dá base, suporta, é cânon e padrão para todos os demais textos que surgiram depois. Todos os demais textos que surgiram depois. Então a Bíblia, como puritanos, é a nossa resposta. Tudo encontrarei ali. Posso ter ajuda de cientistas, de psicólogos, de terapeutas,
Eles ajudam o crente a caminhar. Há grupos fantásticos, centro de psicólogos e psiquiatras cristãos, com base no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Então há profissionais de todas as áreas que podem nos ajudar. Mas a Bíblia é a resposta de Deus. Quando Deus quer falar conosco, Ele usa a palavra. E quando nós queremos falar com o nosso Salvador, nós usamos a oração. Então, a Bíblia mostra que somos puritanos. E nós somos reformados, porque nós temos as 5 solas. Solas em latim é a palavra para somente, ou único. Então nós temos sola fide, só a fé. Sola Dio, só a Deus. Sola Escritura, só a palavra. Sola Jesus, só Jesus. E a 5ª sola, nós vamos falar dela durante esses 5 dias que são primordiais para nós. Não é a Escritura, pastor? É. Mas nós precisamos dessa 5ª sola, que nós vamos tratar junto com os irmãos. Então nós somos puritanos porque amamos a Bíblia. E somos reformados que temos as 5 solas. Jesus nos deixa claro isso na sua palavra. Palavra de Deus. Andem segundo a palavra de Deus. Andem segundo os escritos que Moisés deixou. Andem segundo o que os profetas escreveram. O livro de história, sabedoria, enfim, toda a palavra de Deus. Em seu arcabouço, em sua estrutura, em seu ensino, caminham e dirigem para Jesus. Os irmãos bem sabem, se não sabem, nós vamos estudar juntos. Dos 66 livros da Bíblia, 3. Não, nesses 3 livros não se encontra a palavra Deus. Eles estão no Antigo Testamento. E são livros chamados fazem parte do grupo das Megilô. Megilô, traduzido do hebraico, é a Torá feminina. Desses 5 livros, Ruth, Esther, Lamentações, Eclesiastes e Cantares, desses 5, 3 não tem a palavra Deus. Eclesiastes, Esther e Cantares. Mesmo assim, eles trazem ensinamentos, trazem estrutura, e nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, perceber que eles nos dirigem para Jesus. Então nós precisamos ter essa noção de que tudo nós precisamos ter respostas na Bíblia. Ela que vai dar direção, ela que vai dar ensino, libertação, cura e vai trazer salvação. A boa palavra de Deus. Não precisamos exagerar. Algumas pessoas com a espiritualidade infantilizada ficam dizendo termos, adjetivos. Basta que nós saibamos que a palavra é boa. Se eu tiver essa noção de bom, agatos, bom, ou boker, em hebraico, bom, se eu tiver essa noção do bom que Deus nos dá, aí sim nós vamos extrapolar nos ótimos, nos hiper, nos ultra, mas nós vamos ficar com bom. A palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é bom. Jesus é o nosso bom mestre. Então vamos ficar com bom, que a palavra não nos ensina a ir acima disso. Não vamos acrescer a palavra, nem dela tirar um tio ou uma vírgula. Vamos aprender juntos nessa proposição que é as traduções da Bíblia e o ensino do grego e hebraico na escola bíblica dominical. Não vamos tratar das 100... Nós temos aproximadamente 100 traduções em português no Brasil, dos mais variados tipos, para os mais variados gostos. Temos as Bíblias protestantes, as Bíblias católicas, as traduções espíritas e as traduções dessa política de inserção de ideologia de gênero. Todas com problemas, por causa de uma regra, que eu quero que os irmãos já comecem a pensar nessa regra inicial. Pensem comigo. Essa regra é: todo tradutor de um texto de uma língua para a sua ou para outra língua, ele não pode colocar os seus sentimentos na tradução. Ele tem que traduzir
e ser obediente ao texto original, neste caso, ao texto hebraico e ao texto grego. Se Deus permitir chegarmos, dia 22, 29, nós vamos tratar de exemplos, para deixar os irmãos mais aguçados, mais desejosos do que o desejo plantado no seu coração, ainda mais envolvidos com essa necessidade de eu quero saber isso. Eu vou saber para a glória de Deus, para a minha alegria e para ter respostas salgadas e com mansidão àqueles que me perguntaram qual a razão da minha esperança. Alguém perguntaria, mas pastor Rogério, é necessário a gente estudar as traduções da Bíblia? Não. Nós vamos apenas ensinar para os irmãos algumas coisas do tipo. Será que é necessário trazer essas disciplinas acadêmicas, que são de seminário ou até de faculdades, para dentro da igreja? Os irmãos que farão esse julgamento, e essa palavra nós vamos usá-la muito hoje, julgamento. Sabe por quê, irmãos? O espiritismo de Allan Kardec, eles crescem muito porque é uma religião do amor, religião do fácil. Não tem pecado, não tem muitas desgraças, não há regras. Regras como a Bíblia nos dá, regras que nos colocam em choque, em xeque, que nos confronta. Não tem. Não tem. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão enviando seus mestres e doutores, impressionantemente, dentro do espiritismo, tem muitos doutores com doutorado nas universidades. E Severino José Alcântara, ele é doutor em medicina, titular da cadeira de endocrinologia na Federal da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba. Ele é mestre espírita e um dos cabeças do espiritismo no Brasil. Ele foi para Jerusalém e ficou num kibbutz, que é um centro de estudos. Ele, um rabino, durante 3 anos e meio, só estudando e falando hebraico. Os irmãos querem saber qual o objetivo disso? Ah, pastor, ele é um homem culto. Ele foi aprender a língua de Jesus. Sabe para qual objetivo, irmãos? Para provar nos seus livros de que a Bíblia toda, ele disse, a Bíblia toda, Deus, e inclusive especialmente Jesus, são reencarnacionistas. Jesus não ressuscitou, ele reencarnou. Então Jesus não é Deus, eles dizem. Jesus é a 81ª em reencarnação, ou seja, ele é o espírito de luz fantástico. É um homem bom, sem erros, é um espírito perfeito, mas não é Deus. Eles estão trazendo isso para os livros com a língua hebraica, e eu peguei esse livro, fiz uma tese provando contra, e o Senhor dá para aqueles que buscam essas respostas, provando que tudo que ele escreveu estava errado, mesmo sendo ensinado por um rabino. Por quê? Os judeus mais ortodoxos, os judeus mesmos, com peir, talit, kippá, e que ficam diante do muro de Jerusalém, eles são reencarnacionistas. Eles vivem da cabala, eles trabalham com reencarnação. E o mais legal dessa história toda é que o irmão mais simples da igreja, quando eu digo simples, é aquele irmão que diz não ter condição nenhuma de estudar, mas o irmão mais simples, até o pastor Mateus, que já se mostrou humilde, simples e desejoso de aprender mais de Deus, podem estudar essas coisas para defender a fé. Então, eu sei que a maioria dos irmãos aqui não vão para Jerusalém passar 2, 3 anos no kibbutz, que é muito dinheiro. E nós temos que usar o dinheiro para investir, não dessa maneira, com essa profundidade. Nós podemos fazer isso na própria igreja. Se Deus, o Senhor da nossa vida, falar ao coração do pastor Mateus Guerra, presidente e pastor principal da igreja, e o presbitério que lidera a igreja com ele, aquecer, será possível fazer um curso na igreja. Para ensinar, eu brinco com elas chamando-as de embaixadoras. Desde as mensageiras até os mais idosos que se dispuserem a dar por dia, ou um dia por semana, aqueles 60 minutos para ter essa noção. Mas pastor Rogério, mas isso não vai transformar em seminário? Não, nós estamos tratando de estudar a palavra para pegar as profundidades que a tradução não nos deixa pegar. O texto mais clássico da Bíblia,
E o último censo, que foi em 2010, mostrou que todos os lares brasileiros, todos, de todas as fés, têm uma Bíblia em casa. E essa Bíblia está aberta, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23. E as pessoas sabem citar de cor. Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O mais interessante, que no dia que eu expliquei, e louvo ao Senhor por isso, eu tive o privilégio de tê-la em minha sala, na sala da turma que estuda Antigo Testamento 1. Naquele dia eu estava ministrando na aula de Salmo, eu expliquei que a tradução não é essa, Davi não falou isso. E quem estava lá? O pastor auxiliar, pastor Simvaldo, e o pastor principal, o pastor Mateus Guerra. Eu fiquei feliz que as duas maiores autoridades da igreja estavam ali. Que ótimo. Que não ficou nada nas sombras. E quem gosta de Bíblia gosta de tudo às claras. Tudo com muitas luzes para poder ler e enxergar. Então, quando eu conto essa história, que os espíritos estão lá estudando hebraico, outros agnósticos, outros até ateus estão estudando grego, para provar as falácias, as contradições em que os autores, especialmente do Evangelho, que tiveram visão do mesmo milagre, do mesmo acontecimento de Jesus, mas em outra perspectiva, eles se contradisseram e colocaram coisas absurdas para que nós lêssemos. E nós vamos estudar também e perguntar aos irmãos, será que vale a pena? Estudar mais profundamente. Um dia eu vou ter coragem de chegar para o meu pastor e dizer, pastor, senta o senhor em casa e comece a fazer uma tradução da Bíblia, mas seguindo as regras de exegese e hermenêutica. Não cometa esse erro de colocar o sentimento batista na tradução, mas coloca na tradução o sentimento de um exegeta, de um filho de Deus que quer trazer a essência para nós. Um exemplo clássico disso é quando o doutor Frei Martinho Lutero está traduzindo o Antigo Testamento, no Salmo 23:4, ele não colocou seu sentimento de ex-sacerdote católico, ou ele não saberia ainda, mas fundador de um pensamento luterano, de uma igreja luterana. Não. Ele colocou o pensamento de um exegeta, de um filho de Deus que queria clarear para as pessoas o quê? O que estava na palavra de Deus. E no versículo 4, onde está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a melhor tradução que eu já vi até hoje foi o Dr. Frei Martinho Lutero, quando ele diz, mesmo que eu ande nas beiradas do inferno. É isso que Davi colocou, mesmo que você esteja nas beiradas do inferno. É como se minha vida estivesse aqui, existe um precipício, e embaixo desse precipício, o inferno. É uma metáfora, é uma alegoria que Davi usa, e o Dr. Frei Martinho Lutero buscou, capturou em Deus a melhor maneira de entendermos, mesmo que você esteja na beirada do inferno. Você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo, a vara dele te protege, dá carinho e proteção, abrigo e direção. Então essa proposição é para os irmãos pensarem no seguinte: o que Jesus quer que nós façamos é que nós julguemos a palavra como se ela fosse um criminoso. Porque existem 3 verbos saindo da boca de Jesus, no texto grego de Lucas e de Marcos, ordenando-nos, que o verbo está no imperativo, ordenando-nos que esquadrinhemos, que investiguemos, que escavemos a palavra de Deus para descobrir o que ela tem para nós. Só que essa palavra, anacrino no grego, significa julgar a palavra como se julga um réu. Ou seja, você vai ter um juiz, defensoria, promotoria, jurados e testemunhas. Você vai julgar essa palavra, julgar mesmo. É o dever que você tem de julgar a palavra para ver a função que ela tem para nós. Nós temos em Atos 17:11 o dever de julgar, examinar e esquadrinhar. O termo é forense. Lucas usa um termo do direito penal grego para nos mostrar que nós temos que julgar essa palavra. Só que Atos 17
é a atitude que os bereanos têm quando Paulo chega para pregar. Como os bereanos tinham as escrituras, eles pegavam que tudo que Paulo falava, eles iam confirmar na palavra, julgando, dizendo se essa palavra era mentirosa, se ela estava escrita errada. E à medida que eles confrontando a fala de Paulo, e confrontando a palavra, e ao final do capítulo 17, esses bereanos, especialmente os estoicos e epicureus, que eram filósofos da pior qualidade no sentido de debate e confronto, eles receberam na sua maioria deles. Não importa. Se tivesse 3, foram 2. Se tivesse 4, foram 3. Sempre a maioria, não importa o número, eles receberam de bom grado a palavra do Senhor. O que eu quero propor para os irmãos é que nós julguemos essa palavra. Aprendamos a julgar essa palavra. Como está em Lucas 23, 14, Atos 24, 8 e Atos 12, 19, 28, 18. É a nobreza dos bereanos em esquadrinhar a palavra. Mas esse esquadrinhamento não vai dar para ser feito somente em português, porque muitas palavras se perdem quando o autor, na tradução, ele não obedece à regra de esta palavra é pão, eu vou traduzir pão. Mas eu coloco o meu sentimento de tradutor, coloco-se pão com mel, pão com manteiga. Isso é só um exemplo para os irmãos terem uma ideia de como funciona. Há palavras tão maravilhosas, há textos como Provérbios 30, verso 4, Salmo 53, verso 7, Salmo 1:1 e tantos outros que, se Deus permitir, vamos trazer exemplo aqui para vocês, é que nós vamos pensar nessa possibilidade. Está mal traduzida? Alguém questionaria, mas pastor, para eu evangelizar meu pai ou meu vizinho, eu preciso saber grego e hebraico? Não! A simplicidade do evangelho e a vida espiritual que você tem, o coração cheio de temor de Deus e a sua vida santa no altar, serão suficientes para você ser usado para pregar a palavra. O que nós estamos propondo aqui são crentes sabendo ainda mais profundamente a palavra. Eu sei que você sabe, eu sei que o Espírito Santo te fala, eu sei que Deus te revela, e você é usado como instrumento na mão do grande e maior cirurgião. A proposta aqui é, querida igreja, qual é a aplicabilidade de se ensinar grego e hebraico na escola bíblica dominical? A proposição que nós temos para vocês é desse sentimento, é a consciência humana, é juiz, esquadrinhador, investigador e intérprete da Bíblia. Só que essa consciência não pode estar, desculpa irmãos, só que essa consciência não pode estar envolvida consigo mesmo. Levar a nossa consciência em obediência cativa a Jesus. Nós vamos levar. 2 Coríntios 5 nos ensina, levando cativo a obediência a nossa mente a Deus. Senhor, sou seu escravo, eu te amo. Então nós vamos levar a nossa mente cativa ao Senhor. Como? Leitura da palavra, estudar a palavra, aprofundar na palavra. O que nós precisamos é a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu pensei hoje em trazer alguns exemplos desse tipo de investigação para a gente poder começar a viver essa realidade. Pastor, minha Bíblia está ruim? Não, é a sua Bíblia. É a sua Bíblia que você ganhou no seu batismo. Foi a sua primeira Bíblia, como eu tenho até hoje, que eu ganhei em 27 de setembro de 1979. Pela garota que estudava comigo, que me levou para a igreja, onde eu conheci o Evangelho e fui batizado em 27 de setembro de 1979. Pelo falecido, já passou pelo Senhor, para o Senhor, pastor Israel José Pinheiro, que era metade do meu tamanho. No batistério precisaram de 2 diáconos para ajudar, que eu era um adolescente muito grande, forte, e o pastor Israel José Pinheiro tinha simplesmente 1,49 m. Para os irmãos terem uma ideia que quando eu desci as águas para voltar, foi aquele suspense, ó que belos hinos canta lá no céu, quando vê o remido entrar no céu, aleluia. E eu estou aqui hoje para agradecer que este confrontamento que eu comecei a ter com a palavra me fez fazer o seguinte: tenho que investigar
essa palavra para ver se é isso mesmo. Para ver se o Senhor fala isso mesmo. Um exemplo clássico que nós vamos tratar dele no último encontro, se chegarmos, no dia 29 de janeiro, às 9 horas da manhã, nesse mesmo canal, dessa mesma maneira, é sobre uma possível e provável incongruência que há nas falas de Moisés quando o anjo do Senhor aparece para ele, enviado por Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2. E o anjo do Senhor apareceu a Moisés, incendeia o fogo do Senhor uma sarça. E Moisés, vendo aquele fato, percebe que a sarça queimava, mas não se consumia. Versículo 3. E Moisés, percebendo aquele milagre e não entendendo, resolveu dar a volta por trás para ver por que é que aquela sarça não se queimava. No 2 ele diz que queimava e não se consumia. E no 3 ele diz que ele não queimava. Como eu disse, problemas da tradução. E alguns irmãos já tiveram uma rápida explicação sobre isso que eu dei na aula. Concluindo, dia 18 de dezembro, o semestre de Antigo Testamento 1. Mas dia 29 nós vamos tentar fazê-lo mais longo, com mais detalhes, para que todos que assistam tenham essa noção de que ali não há uma incongruência. Ali é um fato até de salvação para nós hoje, 2023. Aquilo ali é para a salvação e libertação do pastor Rogério. Quando nós lemos aquilo como Moisés escreveu. Odete Manville, na sua obra Aprender a Ler a Bíblia com a Bíblia, ela nos ensina o seguinte: nós temos que entrar na mente do autor e entender a sua língua para entender o que ele quis dizer para nós. Para que a gente não trate a Bíblia como uma literatura qualquer. Ela tem que ser tratada como Bíblia. Existem regras para esse tipo de texto. A hermenêutica tem que ser feita de acordo e principalmente a exegese. Então eu estou propondo coisas aos irmãos para nós pensarem. Então, pastor, seria necessário, seria conveniente nós termos aula de hebraico, mas irmãos, nós, pela administração da igreja, nós temos mais ou menos, redondinho, 70 minutos de escola bíblica, começando pontualmente às 9 e indo até 10h10. Para que haja 10 minutos de banheiro, cumprimentar os irmãos, para que todos estejamos no templo, para que 10h20, 10h25 já estejamos já em preparação, para que quando começar 10h30, todos já estejam calmos, serenos e tranquilos, para que a celebração não tenha um início agitado, pelo contrário, já de celebração, já de percepção da presença de Deus, a gente começar a apresentarmos-nos diante de Deus, para que o culto vá assim. Então, 70 minutos. Seguindo as regras de disciplina e de obediência às ordenações da igreja, tem que terminar 10h10. Mas se eu criar um sistema de ensinar hebraico e aula bíblica, vai quebrar as regras. Não funciona assim. Então nós temos que pensar uma maneira de estudar a Bíblia ainda mais profundamente do que nós, e são proposições que eu estou trazendo para os irmãos, para que os irmãos percebam que os irmãos terão que tomar essas decisões. E eu preciso que os irmãos vejam, eu vou até fazer um desafio para os irmãos. Na sua leitura bíblica, quando você perceber que um texto não se parece assim, tem algo com problema aqui, será que tem um erro de tradução ou algo semelhante? Recentemente, alguém me escreveu perguntando sobre se aquela menina que Jesus curou chamava-se Talita. Eu ri e falei assim: não, irmão, essa é uma pergunta corriqueira. Quando Jesus fala em aramaico para aquela menina, Talita cumi, a palavra Talita em hebraico é a palavra menina. E cumi é o verbo cum, que significa levantar, já no imperativo. Levante tu, menino, ou seja, saia da morte. Então, só que Talita, na evolução da língua, veio se tornar um nome. Mas Talita é a palavra hebraica para menina. Então, essas coisas, a pessoa falou assim: poxa, pastor, eu quero aprender mais. Eu falei assim: vamos pensar devagar. Isso foi muito perto da minha viagem, eu retornei ontem, graças a Deus. E agradeço as orações dos irmãos para todas as conexões que fizemos. O tempo ficamos lá na neve com nossos filhos. Agradeço novamente as orações dos irmãos e continue nos cobrindo, que precisamos da cobertura dos irmãos.
E ele disse que quando voltasse em fevereiro, que ele agora saiu de férias, quando eu volto ele sai, e nós iríamos conversar sobre estudar mais essas coisas. Mas pastor, e se eu não souber grego e hebraico? Eu perdi a salvação? Não. Esse assunto na sua vida já está resolvido. Jesus te salvou, o seu nome está no livro da vida, ninguém vai mudar isso. Ponto. O que nós estamos propondo é uma vida ainda mais sábia, com mais conhecimento, para que você possa responder como temos falado e vamos falar, de forma mansa e salgada, a razão da nossa esperança. Quando uma pessoa, cujo vazio no coração dessa pessoa seja o tamanho de Deus, ela vai te fazer perguntas onde você vai ter que ter essa aplicabilidade para respondê-la. O Espírito vai te ensinar. O Espírito já está falando com você para você ter um melhor preparo, para você servir o Senhor melhor ainda do que a excelência que você tem. A palavra excelente é excelente. Não tem variação do excelente, é um trabalho excelente. Todos os irmãos que me ouvem servem ao Senhor de forma diligente, de forma excelente e de forma maravilhosa. Ponto. O que o Senhor está querendo é ainda moldar ainda mais o seu povo para as batalhas que virão no dia a dia. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você fizesse um exercício para mim. Não tem que fazer, não tem que virar noite, não vale nota. É só um exercício. Se você tiver essa paciência, se você tiver essa alegria no coração, eu queria propor isso para você. Ao ler a sua palavra é a sua Bíblia. Ao ler a palavra de Deus, que é a sua, que Ele deu na sua mão em forma de Bíblia, muitos povos no mundo, quando recebem um versículo ou dois, eles chegam a guardar na mão e decorar aquilo, porque é o único versículo que eles têm esse alimento daquilo, e aquilo traz renovação. Estamos falando de países que têm problemas sérios com o Evangelho, e são problemas que nós enfrentamos, especialmente os missionários que estão nesses países que têm ódio de Deus e tudo que se chama Deus, ou seja, a pregação do Evangelho, os crentes, missionários e tudo mais. Nós precisamos que você... É um pedido. É só um pedido. Ao ler a sua palavra, se você perceber, opa, esse texto aqui está estranho. Pastor Jair, você pode ver para nós? Você pode nos mostrar? Será que é isso mesmo? Será que o autor falou isso mesmo? Será que saiu da boca de Jesus esse tipo de palavra? Será que é isso mesmo? Será que Davi falou isso mesmo? Será que Moisés escreveu isso? Será que funciona dessa maneira? Quando nós explicarmos para vocês, lá no último domingo, se chegarmos, a questão dessa aparente contradição na tradução, mas a relevância dela quando nós nos aprofundamos e escavamos, permitam-me, e é necessário que eu fale, entremos para dentro da profundidade dessa palavra, o resultado é tratamento, cura, libertação e salvação. Então, nesse primeiro contato que eu tive com os irmãos, no nome de Jesus, nessa primeira aula, que Deus ministrou o seu coração, no nome de Jesus, comece a pensar assim, eu tenho que ser mais investigador, eu preciso ser mais profundo na palavra. Não precisa ser teólogo, não. Só aquele crente que sabe manejar bem a espada da palavra, que não tem do que se envergonhar, e é um grande obreiro na presença de Deus. Manejar a palavra, saber sistematizá-la, saber dar as respostas, não ficar confuso. Pastor, então é um seminário para leigos? Não, é uma escola bíblica ainda mais profunda, porque quando o pastor fala uma coisa no culto, seja qualquer pastor, quando o pastor Mateus fala alguma coisa que não seja surpreendente ou diferente, nós temos vontade de fazer pergunta, mas no culto não pode, não tem essa dinâmica. Então isso tem que ser levado para a escola bíblica. É onde nós podemos falar e falar muito, depois nós vamos nos regozijar nos abraçando e tomando um grande café com pão de queijo. Agora, mas eu preciso desse favor seu. Se o Senhor falar ao teu coração, ao ler a sua palavra, um versículo, esse versículo aqui tem alguma coisa. Pastor Jair, me ajuda. Vamos juntos comigo. Vamos nós dois orarmos para que o Espírito Santo nos revele. O senhor sabe isso aí, esse texto de cor? O senhor pode abrir o seu grego? O senhor pode me ensinar como é que Paulo, ou os autores do Novo, ou os autores do Velho, escreveram esse texto? A gente vai junto. Que isso é uma maneira da gente começar a pensar se é importante, será necessário e será até viável nós ensinarmos grego e hebraico
na escola bíblica dominical. Tem as meninas da igreja que são santas, e o Senhor vai usá-las muito como os usaram as mulheres no primeiro século, as mulheres durante o caminhar da igreja. Eu a chamo de embaixadoras. Elas riem, não, pastor, eu sou mensageira. O senhor está sempre esquecido. Eu falei assim, mas olha pelo pastor, o pastor é velho. Dá 2 minutos que eu cruzo de novo e falo assim, ô embaixadoras. Se pegarmos essas meninas, começando com 10 anos e os garotos também, e levarmos até aquele belo casal da classe de Antigo Testamento 1, irmão Wilson e irmã Clotilde, que são octogenários, e levarmos a níveis de produção, a níveis de estudo, sem o compromisso de serem teólogos ou terem diplomas, mas serem muito mais profundos na palavra, e experimentá-la e vivê-la, para que com suas vidas levem outros aos pés de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Teríamos cumprido o nosso ministério. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja quadriplicada em suas vidas, guardando-os, livrando-os, cobrindo e protegendo-os. E que o sangue de Jesus seja derramado sobre vós para torná-los mais alvos que a neve, cujos vestidos serão brancos, e que naquele dia poderão ver ainda mesmo o Senhor, porque tiveram as vestes lavadas e a santidade real e completa de Jesus, que já está sendo desenvolvida sobre vocês, continue sendo desenvolvida e chega ao ápice da estatura de varão perfeito. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você assistir. Não se esquecendo, é só um pedido. Se houver algum versículo que você tem alguma crise, alguma pequena dúvida, que, poxa, pastor, não estou gostando dessa tradução, a gente vai sentar juntos, você vai mandar para o meu endereço, ou para o meu WhatsApp, ou vamos nos encontrar na igreja quando eu voltar de férias, e nós vamos conversar, tá bom? Até domingo que vem, se o Senhor permitir, e se chegarmos. Vamos orar, meus irmãos, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia bendito. Obrigado porque o Senhor fala. Obrigado porque o Senhor ensina. Obrigado que o Senhor nos ensina a esquadrinhar e ministrar a Tua palavra. Que o povo que me ouviu seja marcado pelo Teu Espírito. E tudo que eu falhei, e tudo que eu não disse, o Senhor traga e complete. E faça chegar a 100%. E que toda imperfeição, que todo erro que eu tenha ministrado, o Senhor retire. E com o Teu Espírito, clareie ainda mais na mente dos meus irmãos. Dá para nós todos um domingo abençoado. Um domingo de paz e de vitória. Um domingo de celebração. Que daqui a pouco no culto, o Senhor fale, o Senhor salve, o Senhor cure. E o Senhor se faça presente, ainda mais para encher os nossos corações. Obrigado por tudo que Tu fazes. E nós te agradecemos nessa hora e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem em paz no nome de Jesus e até domingo que vem, se chegarmos.